Olá, estamos começando mais uma vez, graças a Deus, o Saber Viver. Saber Viver, o programa para o envelhecimento, para a velhice e para um longeviver satisfatório. Hoje nós não vamos abrir com a série do Estatuto do Idoso, porque nós vamos falar com o nosso amigo, advogado, membro da Comissão do Idoso na OAB, Gilberto Irineu, que já está aqui com a gente. Prazer, Irineu, você estar aqui com a gente. Muito prazer e muito obrigado. Bom dia, Silvestre. É um prazer estar aqui também. E vamos à luta, companheiro. Eu já vou perguntando a você. Qual o sentimento e o sentido da Comissão da Pessoa Idosa na OAB? Nós temos dois sentimentos. O primeiro sentimento é que a sociedade, aos poucos, está tomando consciência dos problemas, dos reais problemas da população de idosos a nível de Alagoas, e vários centros de apoio e várias instituições têm se manifestado favorável a isso. O outro sentimento da comissão é de que realmente é necessário uma maior presença do poder público, seja o ente municipal, seja o ente estadual, seja o ente federal, na efetivação, na elaboração, na estruturação e elaboração de políticas públicas, que falta muito. Basta darmos uma olhada hoje na periferia de Maceió, aqui mesmo dentro da lagoa, ao redor da Lagoa Mundaú, na Vila Brejal, nos grotões do Jacintinho, e nós vamos constatar lá a quantidade de famílias com idosos entre 60 e 80, 90 anos que passam necessidades, debilitando assim a nossa população de idosos. Qual a análise conjuntural que o senhor tem do Estatuto do Idoso? Olha, o Estatuto, ele tem toda uma estrutura a serviço da população dos idosos, né? Mas a gente percebe uma distância grande entre a letra e a prática, entre o falar e o agir. Portanto, o Estatuto vem ser uma resposta, hoje, à necessidade da população de idosos a nível de Brasil, que somos uma média de 13 a 14 a 15%, hoje já da população brasileira, mas a gente percebe também que houve um avanço, vem havendo um avanço muito grande por parte dos institutos, das organizações não governamentais, das instituições, né? Segmentos dos conselhos de direitos a nível de Estado, a nível de Brasil, se esforça para, eu diria, implementar a viabilidade e a prática do Estatuto, mas, por outro lado, é preciso ainda que os poderes públicos assumam, eu diria, e descubra, eu digo, que é necessário efetivar esse conjunto de princípios também constitucionais, conforme o artigo 230 da Constituição, esses artigos dos estatutos e toda essa doutrina a serviço da população de idosos. Bom, logo que nós estamos falando de Estatuto de Idoso e o nosso programa vai se concentrar no Estatuto, sobre os artigos e incisos, até porque eu fiz uma série de leituras, porque é projeto do programa Saber Viver e da TV Assembleia, nós explorarmos, cultivarmos, ensinarmos as pessoas a manipular o nosso Estatuto do Idoso. E eu, como trouxe você aqui para falar sobre o Estatuto, fazer comentários, explicações e nos ensinar até. O primeiro artigo é instituído o Estatuto do Idoso, destinado a regular os direitos assegurados às pessoas com idade igual ou superior a 60 anos. Eu vou fazer dos dois porque eu acho que o que você falou antes já falou do Estatuto do Idoso. Certo, né? certo. O segundo artigo diz: o idoso goza de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que se trata esta lei, o Estatuto do Idoso, assegurando-lhe, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades para a prevenção da sua saúde física e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual, social em condições de liberdade e de dignidade.
O Estatuto especifica muito a proteção integral. Quando se fala em proteção integral, fala em uma assistência em todos os sentidos. Ora, a pessoa idosa, antes de ser idoso, é a pessoa humana, né? É o cidadão brasileiro garantido na Constituição brasileira, né? E que deve estar em pleno exercício de cidadania. Portanto, quando o Estatuto reforça a Carta Magna do Brasil, em seu artigo 230, o Estatuto coloca ali uma carta a ser cumprida pelos poderes públicos, pela família e pela sociedade. Então, o respeito aí, primeiro, a liberdade de ir e de vir, a liberdade de visitar os logradouros públicos, a liberdade, que é um direito de ir a um shopping, por exemplo, e ao chegar lá, ser bem recebido, seja naquele estacionamento para colocar o meu carro, né, em um local adequado, ser bem recebido naquele restaurante que está também no shopping, com espaço reservado para a pessoa idosa, né? É o direito também, eu diria, de se expressar, o direito de opinião, né? O direito de manifestar a sua literatura, o direito de intervir. É o direito também à saúde, porque esse direito à saúde necessariamente está imbricado, ligado ao direito à vida. Então, todos esses elementos que se constituem parte da integridade do idoso são elementos que, na prática, se forem viabilizados e que devem ser viabilizados, com certeza dará dignidade à nossa população de pessoas idosas. Eu só vou ler o terceiro parágrafo, mas você já fez uma resposta, que eu estava vendo aqui, já fez uma resposta que relaciona a ele. Mas depois que eu ler o terceiro parágrafo, eu quero que você dê um exemplo prático de ação da AB em determinação a esses três artigos, né? O primeiro, o segundo e o terceiro. O terceiro artigo diz, é obrigação da família, da comunidade, você falou muito bem, da sociedade e do poder público assegurar ao idoso com absoluta prioridade a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, o respeito e à convivência familiar e comunitário. Primeiro artigo, segundo artigo, terceiro artigo, trabalha justamente isso, a questão da liberdade, dignidade e eu ainda digo mais, da autonomia e da independência. Qual é a ação prática e um exemplo prático que você já teve como OAB que está relacionado a esses três artigos? Olha, veja só. Como foi, desculpe, claro, foi, né, concluído, né? Claro, de forma contínua e quase que permanente, chegam ao OAB determinadas denúncias em relação à questão, primeiro, de violência. Primeiro, a nível de poder público, né? Se nós formos de manhã cedo visitar, sair nas unidades de saúde, vamos encontrar a população de pessoas idosas, eu diria, naquelas filas enormes, aguardando 1 hora, 2, 3 horas para poder ser atendido, né? Aí já é um pouco, a gente já começa a sentir a não viabilidade, a não prática do Estatuto aí. Em relação, por exemplo, a casos concretos que chegam ao AB, tem chegado, por exemplo, essa semana passada, chegaram 2 casos. Um dos casos, eu diria, foram os filhos sem tempo e sem condições para dar atenção especial aos pais e aos idosos da família, que neste caso era mais de um idoso, né? Aumentava as doses de remédio, aí a violência medicamentosa para aqueles idosos dormirem 2, 3 dias. E os vizinhos, constatando isso, chegou ao OAB. E nós agimos de imediato. É a violência medicamentosa. Um outro caso que é muito comum chegar ao OAB é o caso, por exemplo, de maus tratos no que diz respeito ao xingamento, à hostilidade,
ao isolamento, colocar o idoso, por exemplo, na garagem, colocar o idoso no quintal. Isso frequentemente tem chegado à OAB, são casos concretos e que a OAB ela age de imediato, né, em relação a isso. E quando o caso ele ocorre de forma bem acentuada, a gente age de imediato junto ao distrito. Um delegado que tem dado uma grande ajuda nesse sentido é o delegado Roberval Davino. Estamos com ele semanalmente trabalhando ali em Cruz das Almas. Você me falou aí da questão da família, até uma violência psicológica, né? Há uma violência psicológica em fragilizar mais ainda, deixar vulnerável o idoso, que se contrasta uma alienação parental. É uma correlação de força onde você vai enfraquecer mais um. Não é isso? Essa alienação parental, pelos estudos, pelo que a gente sabe, ainda não está constituído, redigido um artigo, um parágrafo, não sei se seja lá, que for dentro do Estatuto do Idoso, nem parece também com relação à pessoa idosa. A alienação parental, que é uma coisa nova que está se descobrindo agora, que já havia muito tempo, mas agora com a pandemia, é engraçado. É engraçado que não foi tudo de ruim a pandemia. Isso está se descobrindo agora, doutor Gilberto, essa alienação parental. E os juristas estão dizendo que não tem elementos para a pessoa idosa nessa relação de alienação parental, que pode desenvolver uma tutoria judiciária. Como é que você nos explica isso? Mesmo sem ter muitos elementos ainda escritos, mas qual a sua opinião? Silvestre, companheiro, é verdade, não temos ainda um disciplinamento na legislação, especialmente no Estatuto do Idoso, que dê uma resposta para casos assim que já vem ocorrendo de forma, eu diria, já contínua. Por exemplo, o que nós percebemos é próprio, eu diria, lamentavelmente não deveria ser, de filhos, de parentes, criar as condições para fragilizar aquele idoso, aquela idosa, com um objetivo, né? Qual é o objetivo? É ser o curador, é ser o tutor, é ter acesso à administração, não daquele idoso, mas dos bens do idoso, né? Na verdade, lamentavelmente, hoje há uma intenção, eu diria, em muitas famílias, e que isso vai se tornando comum, né? Eu diria, a preocupação maior é como ter acesso de forma mais rápida da administração, eu diria, dos imóveis, dos bens, dos proventos. Então, vamos criar as condições, eu diria, internamente aqui, de forma silenciosa, para fragilizar aquela pessoa idosa, para debilitá-la cada vez mais. E diante, eu diria, de um psiquiatra, diante de uma assistência médica, conseguir uma certidão de que aquela pessoa não tem condições de gerir-se propriamente, nem de gerir seus bens. Então, isso vai desembocar no que essas pessoas que se diz filhos ou parentes querem. Intenção, né? É a intenção maior, que é realmente administrar os bens e pouco importa a saúde. Veio a mim, eu sou gerontólogo, né, sou do Observatório do Idoso do Idoso aqui em Alagoas, veio para mim uma experiência que eu fiquei muito triste e diante do que a gente está conversando agora sobre a alienação parental, eu não sabia nem o que falar, que os filhos estavam botando na cabeça do idoso que eles não têm emprego, que eles são infelizes na vida, que ele não teve acessão, os filhos não teve acessão à vida, que são daquele jeito porque foi o pai e a mãe que criaram assim. Isso é terrível, isso gera um problema de consciência. O idoso por si só, na idade que está, já está fragilizado, né? Então isso fere, eu diria, toda a história do idoso, fere aquele sentimento de decor do idoso, o sentimento de pai, de mãe, e vai fragilizando mesmo, né? É toda uma estrutura interna
psíquica e emocional, Moral. moral que é ferida, né? E que cria uma situação constrangedora para o idoso, uma situação vexatória que é lamentável. O artigo 3º, ele traz vários incisos. Atendimento preferencial imediato, individualizado, depois eu quero que o senhor comente. Preferência na formulação e execução de políticas públicas, destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com proteção ao idoso, viabilização de formas alternativas de participação, ocupação e convívio do idoso e demais gerações, priorização do atendimento do idoso por sua própria família, em detrimento de atendimento asilar, exceto dos que não a possuem ou carecem de condições de manutenção da própria sobrevivência. Esse é o inciso 4º. O 6º, capacitação de reciclagem dos recursos humanos nas áreas de geriatria, gerontologia e na prestação de serviços dos idosos. O 7º, estabelecimento de mecanismo que favoreça a divulgação de informações de caráter informativo sobre os aspectos biopsicossociais do envelhecimento, aquela coisa da educação nas escolas, na base. Garantia de acesso à rede de serviços de saúde e assistência social locais. Prioridade no recebimento da restituição do imposto de renda. Esses são os parágrafos, incisos, do artigo 3º. Faz uma análise geral deles. Cito uns dois assim, porque foram tantos. Foram tantos, né? É. O que é mais comum? Atendimento preferencial imediato individualizado junto aos órgãos públicos e privados prestadores de serviço à população. Na verdade, o que nós constatamos hoje que é comum, esse atendimento, por exemplo, o artigo 3º do Estatuto também está aí, atender com absoluta prioridade. Só temos 2 estatutos a nível do Brasil, da criança e adolescente e o do idoso, que destaca absoluta prioridade no atendimento, né? E é isso que nós gostaríamos que acontecesse com a população de idosos. Mas se nós, por exemplo, lançarmos... Agora, há um avanço, viu, Silvestre? Por exemplo, se a gente chega hoje numa lotérica, a gente encontra ali uma fila prioritária para o idoso. Se a gente chega hoje no banco, a gente já encontra ali uma fila, pelo menos uma prioritária para o idoso. Se a gente chega hoje em determinados restaurantes em Maceió, a gente já percebe ali 2 ou 3 mesas reservadas para o idoso. Se a gente chega, por exemplo, em um shopping ou em qualquer estacionamento de amplitude, a gente percebe já aquela reserva de vaga de 5% para a população de idosos. Aí o que nós podemos dizer é que graças a pessoas como você, como o seu instituto, como os movimentos sociais, como os conselhos, as comissões, essa luta nossa, aos pouquinhos foi e vai gerando um nível de consciência tal que passa a ter um atendimento prioritário, né? Agora seria bom que esse atendimento prioritário também ocorresse nos poderes públicos, né? Com mais agilidade, especialmente no campo da saúde. Numa última live que eu participei, falaram da questão do imposto de renda. E está aqui, eu estou vendo aqui, no nono inciso do artigo 3º, que diz prioridade no recebimento e restituição do imposto de renda, que até tem a lei número 11.765 de 2008. Você verifica se há algum descumprimento dessa lei? Olha, até o momento, pelo menos a OAB não chegou nenhuma reclamação nesse sentido, né? Mas é também prioridade. Por quê? Porque se no Estatuto está claro, com absoluta prioridade, então tudo que diz respeito à pessoa idosa, especialmente acima de 65 anos, 60 mais 65 anos, deve ser atendido, né? Agora, no exato momento que a OAB for provocada nesse sentido, em relação à prioridade na restituição do imposto de renda, aí nós agiremos de imediato. Vamos por lá para o parágrafo 2º, que diz o seguinte: dentre os idosos é assegurada prioridade especial aos maiores de 80 anos. Tem a fila prioritária do idoso, mas nessa fila tem ainda prioridade para os de 60 a 79 anos, as pessoas que têm 80 anos.
atendendo suas necessidades, sempre preferencialmente em relação aos demais idosos. Analise aí para a gente essa lei, qual foi a necessidade? Silvestre, eu acho que isso é um desafio muito grande para nós. Até nós idosos. Nós como idosos. E como militantes também, a fazer com que a sociedade e as instituições e as empresas e o poder público tomem consciência desse aspecto, né, bem peculiar de 80 anos, para que... porque aí é prioridade das prioridades, praticamente, não é? É uma atenção das atenções que deve ser, justamente porque acima de 80 anos tem que ter uma atenção especialíssima, né? Aí eu acho que é necessário uma política pública, ou políticas públicas, e também um esforço nosso conjunto, no sentido de começar a desenvolver alguma coisa nesse sentido, a nível de Maceió e de Alagoas, pelo menos aqui, para alertar também as autoridades para isso. Porque não está assim, eu acho, tão nítido, tão claro como acima de 60 anos. Não é verdade? É verdade. É desafiante para todos nós. Eu já brigo já numa fila, para mim, de 60 anos, que eu estou doido que chega 80, que é para pular ainda mais uma categoria. Direitinho melhor. Direitinho melhor. Vamos lá para o artigo 4º. Nenhum idoso será objeto de tipo de negligência, discriminação, violência, crueldade ou opressão e todo atentado aos seus direitos, por ação ou omissão, será punido por forma desta lei do Estatuto do Idoso. Comente. Assim, olha, vamos citar um fato concreto. Vamos citar um fato na sociedade e depois outros fatos. Por exemplo, agora, semana passada, tivemos aquele problema do HGE, da quantidade de idosos que estavam lá, né, com o braço quebrado, esperando, eu diria, para fazer com fêmur, quase todos com fêmur quebrado, bem uns 6, esperando para fazer a operação, o procedimento médico, me parece, no hospital de Coruripe. Precisou a força da imprensa, juntamente com a OAB, a Defensoria Pública e alguns órgãos, agir de imediato para poder agilizar. E mesmo assim, uma idosa veio a falecer, né? Então, é uma situação constrangedora, conforme você está colocando, uma não resposta ágil e rápida do poder público, e é mais constrangedor ainda a gente poder dizer que no estado de Alagoas, no município de Maceió, nós não temos ainda, eu diria, um centro médico específico, especializado, público para cuidar da população de idosos. Nós não temos, né? Esse é um grande desafio, é uma grande luta para nós, né? Por outro lado também, as situações constrangedoras que chegam permanentemente à OAB, que são criadas pelos próprios familiares internamente, já que a violência a idoso é uma violência silenciosa, né? Eu diria, onde o idoso, ele é hostilizado, ele é isolado, né? Ele recebe xingamentos, ele é humilhado. Essa violência psicológica, eu diria, que fere. E que muitas vezes também há uma prática da violência física, onde chega tapas, beliscões, né? Puxão de orelha, empurrões, puxão de orelha, cascudo, né? E o idoso não pode, pela própria condição em que ele se encontra, lamentavelmente, de vulnerabilidade, que merece uma atenção toda especial. Mas essa é a resposta, eu diria, que os filhos, que os netos, que as noras dão a essas pessoas idosas. Eu falei também, quer dizer, eu li também que no artigo 4, e todo atentado aos seus direitos, por ação ou omissão, será punido na forma da lei. Aí você me exemplificou o caso da HGE. Teve alguém punido nesse caso? Olha, veja só, qual foi a posição da OAB? Pelo menos a OAB. Nós, de imediato, conversamos com os familiares que foram à OAB, formularam denúncia, sentei com o presidente da OAB, expusemos toda a situação e juntos expedimos um ofício ao secretário de Estado da Saúde pedindo providências urgentes. Oficiamos oficialmente e o presidente da OAB, eu pedi ao presidente que ele telefonasse de imediato, fizesse uma gestão para agilizar. Portanto, alguns casos foram agilizados, que depois nós fomos lá e constatamos isso, né?
mas lamentavelmente essas situações ainda permanecem. Agora, seria bom que a Defensoria Pública, se pudesse ter uma presença mais efetiva ali, de forma contínua e permanente, o setor de coordenação das pessoas idosas. Acho que a Defensoria poderia prestar um grande serviço à sociedade, especialmente à população de idosos, fazendo essas visitas e dando resposta ali ao HGE. Artigo 4º, ele tem um parágrafo que diz, o primeiro, é dever de todos prevenir a ameaça, à violação e aos direitos do idoso. Essa você quase já respondeu, não foi? Vamos pular para outra. As obrigações previstas nesta lei também é a questão da cobrança, né? O 6º artigo, o 5º, aliás, a inobservância das normas de prevenção importará a responsabilidade da pessoa física ou jurídica nos termos desta lei. É justamente o que você falou isso, né? Você quer fazer algum comentário sobre isso? Não, a inobservância é a falta de cumprimento, né? E, lamentavelmente, isso acontece muito. Por exemplo, nos municípios, aqui vai uma sugestão, quando a população, eu diria, daquele município, daquele povoado, perceber que naquela residência tem um idoso, uma idosa, que está debilitado em termos de saúde, que está passando necessidade, que os vizinhos ajam de imediato, não só junto à assistência social ali do município, mas junto à promotoria, porque é devido à promotoria agir de imediato e fazer com que o poder público ali municipal, eu diria, crie todas as condições de assistência garantidos em lei para aquela família que está passando fome, para aquele idoso que está passando fome, para aquele idoso que está com problema de saúde, e também a assistência daquele município deverá criar as condições, eu diria, para abrigar aquela pessoa idosa em um local digno. Você já respondeu o 6º, né? Foi, Artigo 6º. Todo cidadão tem o dever de comunicar à autoridade competente qualquer forma de violação a esta lei, que tenha testemunhado ou que tenha conhecimento. O 7º. Os Conselhos Nacional, Estaduais, do Distrito Federal e Municipais do Idoso, previsto na Lei nº 8.842, de 4 de janeiro de 1994, zelarão pelo cumprimento dos direitos dos idosos definidos nesta lei. Faça uma análise aí, por favor. Olha, aqui vai um apelo também aos prefeitos do estado de Alagoas, porque hoje nós só temos 26 conselhos de direitos funcionando em todo o estado de Alagoas, né? E a legislação, eu diria, ela é muito clara, o estatuto, para que cada município crie as condições, institua o Conselho Municipal de Direito e tenha isso a nível de estado de Alagoas. Então vai esse apelo para que, como é que você vai, por exemplo, pensar, elaborar, estruturar e viabilizar na prática políticas públicas a serviço da população de idosos se não tem um Conselho de Direitos, né? Então, por exemplo, com o Conselho de Direitos, você tem a quem recorrer, até mesmo em casos de violência, que o Conselho deve se manifestar. Agora, que vai um apelo também para que os conselhos não fiquem reduzidos apenas, eu diria, a uma sala institucional, mas que esteja em movimento, convivendo com a comunidade, sentindo os problemas da comunidade e sentindo os problemas da população de idosos lá onde ele está. Você falou em conselho, falou na OAB, falou em outros órgãos. Quais os órgãos de ajuda para as famílias, para o idoso? Olha, o órgão principal que se constitui advogado da sociedade é o Ministério Público. O Ministério Público deveria e deve tomar frente de tudo isso e garantir o cumprimento da lei, né? A observância da lei. Porque quando se fala em população de idosos, quando se fala em comunidade, não é esse advogado específico, é o Ministério Público, é o advogado da sociedade, né? Então, em qualquer município ali nós temos a promotoria, a serviço da população. Então, é preciso, eu diria, o Ministério Público não precisa nem ser provocado, né?
ele está vendo o problema, está vendo a situação, está vendo a situação, eu diria, de sofrimento daquele idoso ou daquela população de idosos, está constatando que a questão de saúde dali não está chegando, então a promotoria tem que agir de imediato e dar essa resposta à sociedade. Bom, nós terminamos no 7º artigo, mas prometo que vamos começar outra série, 8, 9, 10, e aí por diante até terminarmos de fazer uma leitura e fazer comentários com o nosso amigo Gilberto Irineu. Fale uma mensagem para o nosso telespectador. Eu agradeço, Silvestre, a você por nos dar essa oportunidade da OAB e também aos idosos e à sociedade, onde a gente, em conjuntos a gente possa esclarecer um pouco mais alguns elementos do Estatuto e vamos fazer um apelo para que todos, eu diria, tenham uma posição de denúncia, não de omissão às situações de casos que possam ocorrer na sociedade de destrato e de desrespeito à pessoa idosa. Muito obrigado, meus telespectadores. Prometo que a gente vem com mais lições do saber viver.